Bom dia, gente. Todo mundo normal? Se você não sabe, a gente fala esse negócio todo mundo normal porque teve um amigo nosso que estava em Moçambique, perguntou para um moçambicano: como é que você está, fulano? Ele falou assim: eu estou normal. Aí perguntou: mas o que é isso? Ele falou: não estou nem triste nem feliz, estou normal. Às vezes quando você, não sei como é que é a sua rotina, né? Mas pode ser que agora, domingo, 11 horas, você ainda não acordou. E pode ser que normal sejam... Que isso, gente? Olha... Puxa... Uma pregação ou uma caixa misteriosa? Gente... Olha só... Tem água. Pelo tamanho, achei que podia ser um tênis. Não é não. Ai, gente. A bota 46 não cabe aqui. Gente, a gente está na nossa série de Romanos, que estamos no capítulo 15, e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 15 a partir do verso 7. Romanos 15, verso 7. Você colocou aí o... Então, Romanos capítulo 15, versículo 7, a gente vai ler até o 13. O título da mensagem é Acolhendo como Cristo, e assim diz a palavra de Deus. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda: louvem o Senhor todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Gente, sobre o que eu quero falar. Agora, alguém falou para mim, pode levar a caixinha misteriosa aqui? Eu só quero a água mesmo. Obrigado. Melhor agora. Como vocês já sabem, eu sempre tenho tentado relembrar esse contexto, principalmente para quem não acompanhou as outras palavras. A carta de Paulo para a igreja de Roma é uma carta para uma igreja que Paulo nunca havia visitado. Era uma igreja que tinha uma tensão muito grande entre os judeus e gentios, principalmente pelo fato de que os judeus ficaram fora da cidade durante um bom tempo. E quando eles voltaram, eles que tinham fundado aquela igreja, viram essa igreja sendo liderada pelos gentios que haviam convertido no tempo em que eles estavam liderando, e que agora havia uma certa tensão a respeito de quem deveria ser o grupo que iria, de certa forma, dar uma direção para a igreja ali em Roma. A igreja era predominantemente uma igreja de judeus, depois ela passou a ser predominantemente uma igreja de gentios, e depois ela começou a ter essa mistura de judeus e gentios, e eles não sabiam muito bem como se portar. Essa tensão toda é respondida por Paulo, que ainda que ele não conhecesse, ele sabia a respeito da circunstância da igreja, e ele responde a essas questões trazendo a revelação do Evangelho. Ele fala do Evangelho a partir do ponto de vista de que nós fomos, corrompidos pelo pecado,
de que todo ser humano é caído e pecador, de que essa natureza pecaminosa distorce a nossa percepção da realidade e que isso daí só pode ser corrigido por meio da fé naquilo que Cristo realizou. Ou seja, Paulo está argumentando para esses irmãos que o problema de vocês é um problema de relacionamento. A solução para o problema de relacionamento é o Evangelho. Então, quando a gente pensa a respeito de relacionamentos, principalmente relacionamentos no ambiente cristão, principalmente relacionamentos em um ambiente de aliança, principalmente relacionamentos de pessoas que são pecadoras, mas querem seguir Jesus. A única forma disso funcionar da maneira correta é crendo no Evangelho. E pode ser que a nossa primeira reação ao ouvir isso é falar, mas eu já creio no Evangelho, eu já sou cristão, eu já sou crente. Mas a verdade é que nós cremos no Evangelho no sentido de que nós, em algum momento da nossa vida, tivemos uma experiência de arrependimento, nós tivemos a experiência de dizer, olha, eu abandono aquilo que eu tinha, a minha vida antiga, e agora eu abraço uma vida de fé em Jesus. Ou talvez a gente foi criado num ambiente onde a gente foi ensinado na fé desde muito novinho. Mas, gente, fé não é uma espécie de título que você recebe. Fé não é um contrato que você assina. Fé não é uma coisa que existe de forma independente daquilo que acontece no seu interior. Porque fé tem a ver com relacionamento, tem a ver com confiança, tem a ver com você se relacionar com alguém e você dizer, eu confio nessa pessoa. Assim como fé tem a ver com relacionamento, a gente não poderia dizer que amor é uma condição, assim, meio que artificial. Você vai falar assim, não, você é casado, por exemplo. Não, eu sou casado, tá, você é casado, mas vocês estão não só unidos diante de Deus, mas vocês estão experimentando uma união que é fruto da aliança que vocês têm, porque você pode muito bem ser casado, ter assinado lá os papéis, ter a certidão de casamento, ter a aliança, ter o álbum de fotos, ter tudo certinho, mas na realidade vocês não estão experimentando o processo de se tornar um. O processo de se tornar um é muito diferente dos parâmetros legais para o casamento. O processo de se tornar um é muito diferente do processo emocional do casamento. Por quê? Porque ainda que o processo de se tornar um envolva as nossas emoções, ele não é exclusivamente emoção. E é por isso que quando a gente fala a respeito de namoro, a gente fala que o que é o namoro de acordo com a Bíblia? Nada, porque a Bíblia não fala de namoro, não existe isso. O que existe na Bíblia é casamento. E casamento, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com uma aliança que é firmada. Você fala assim, mas eu estou profundamente apaixonado. Sim, mas a questão é que a instituição do casamento não é, como diz Guilherme de Carvalho, uma instituição afetiva. Ela é uma instituição moral. Ela é uma instituição espiritual. Logo, ela requer aliança. Mas essa aliança requer relacionamento. Não dá para dizer simplesmente, eu sou casado porque eu assinei os papéis, mas você não vive essa experiência de união com seu cônjuge. E também não dá para dizer assim, não, eu estou apaixonado e tal, mas então por que você não casa, por que você não firma uma aliança? Não, é porque eu acho que isso daí é irrelevante. Se fosse irrelevante, você fazia. Irrelevante é comer uma coxinha. Entendeu? Por quê? Porque se alguém oferece uma coxinha para você, o que você faz? Você aceita. Você não recusa uma coxinha. Assim, mas eu sou vegetariano. Então, o problema é pior. Brincadeira, gente. Você tem todo o direito de ser vegetariano. Você só não tem o direito de encher a paciência dos outros. Mas a questão é que, gente, tem coisa que é irrelevante. Mas quando alguém se recusa a se casar, a pessoa vive junto, tem filho, tem uma vida toda, fala assim, não, mas vamos casar então, não quero. Existe um motivo por que a pessoa não quer.
É porque lá no fundo ela sabe que isso daí tem peso, que isso daí tem relevância, que isso daí tem um negócio que torna a coisa séria. Se você mora junto, se você tem um namoro e você fala simplesmente assim, não quero mais, você só vai embora. Agora, se você firmou uma aliança, desfazer aquilo ali vai te dar dor de cabeça. Vai te trazer problema. Mas, gente, relacionamentos de aliança são coisas complicadas. Todo mundo que é casado sabe disso. Todo mundo que viveu em família sabe disso. Todo mundo que tem irmãos e irmãs sabe disso. O relacionamento familiar que envolve aliança, ele tem as suas complicações. E essas complicações, principalmente no nosso contexto, elas só são resolvidas pelo Evangelho. Por quê? Porque a aliança que nós temos uns com os outros é uma aliança que, ainda que desfazê-la não tenha consequências legais, ainda que quebrar essa aliança não traga de imediato prejuízo para você, ou pelo menos não um prejuízo tão visível, a questão é que existem consequências espirituais. Existem prejuízos espirituais. E é um problema muito sério quando o indivíduo experimenta relacionamentos de aliança e ele depois tenta fugir dessa realidade. A gente sabe a dor de cabeça e o potencial de destruição que é o fim de um casamento. A gente sabe o quanto que tem gente que... Gente, tem alguns de vocês aqui que vocês não queriam fazer parte dessa igreja. Vamos falar a verdade aqui. Vocês não queriam. Vocês se viram sem ter para onde fugir. Vocês conheciam a realidade que era assim, cara, eu vou no culto, eu ouço a pregação, depois eu saio dali e eu vivo a minha vida. Aí você chegou aqui, por causa de algum amigo, alguém da sua família, e aí talvez você nunca tinha conhecido uma igreja, que não é uma coisa exclusiva nossa, tem outras igrejas que são assim, que fala sobre aliança, sobre compromisso, sobre relacionamento, que incentiva as pessoas a relacionarem umas com as outras, a abrirem os seus corações, a se conhecerem mutuamente, que enfatizasse igreja nas casas e o que acontece entre as reuniões. E aí você achou assim, nossa, que legal. Puxa, isso é uma coisa que eu queria viver. Aí você foi e viveu. E aí você falou assim, queria não. Gostei não. Até a Sírio se manifestou aqui. Você falou assim, estou desconfortável. Não quero que as pessoas mexam com a minha vida. Pode mexer com a minha vida nas coisas que eu concordo. Nas coisas que eu não concordo, eu não queria que mexesse, não. E aí você falou assim, não, vou embora. E eu sei de vários aqui que foram embora. E voltaram. Voltaram igual a frase do Chaves. Volta o cão arrependido, só rabo entre as pernas. Eu não esqueci, osso ruído. Enfim, você voltou porque você falou assim, cara, essa igreja aqui é igual droga. Isso que eu me viciei. Eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu sinto necessidade de ter pessoas na minha vida, de ter gente com quem eu posso compartilhar as coisas. Eu sei que tem um tanto de coisa ruim, mas parece que eu preciso disso. E isso acontece várias vezes, só que, cara, não adianta você ficar aqui e não querer viver isso, ficar lutando contra isso. Você só vai se frustrar. Você só vai ficar lutando contra algo que, no fim das contas, cara, tem uma parte amarga do remédio, mas é um negócio necessário. Você não foi criado para viver uma vida isolada. E quando a gente começa a se deparar com os incômodos que vêm de conviver uns com os outros, de relacionar uns com os outros, quando a gente começa
a pisar no calo dos nossos irmãos e ter os nossos calos pisados também, a gente começa a perceber que, assim, cara, eu preciso de um negócio eu preciso de uma força além daquilo que eu tenho. Eu preciso de uma capacidade além daquilo que é natural. Eu preciso, e, cara, você precisa de Deus. Você precisa do Evangelho. Porque o Evangelho vai mostrar para nós, não só que existe um caminho que Cristo percorreu, e que Ele nos chama para percorrer junto com Ele, mas que também existe uma glória além dos sofrimentos, além das dificuldades, que ela faz com que qualquer coisa pela qual nós passamos vale a pena. Então, Paulo fala com esses irmãos aqui, e a tônica de Paulo até agora está sendo muito enfatizar que aqueles irmãos que são considerados fortes, ou seja, os irmãos que têm a sua consciência menos sensível e, por exemplo, não veem problema nenhum em participar de, por exemplo, comida que tem alguma coisa a ver com sacrifício aos ídolos. É disso que Paulo está tratando aqui. E aí ele não vê problema nenhum ir no mercado e, assim, ele comprou uma carne ali, pode ser que aquela carne tinha sido oferecida, pode ser que não, ele leva para a casa dele, ele come e ele não se vê prejudicado por isso. Mas tem irmãos que ficam profundamente incomodados com isso daí. E como eu já disse aqui outras vezes, isso não é um problema que a gente tem hoje. Pelo menos até agora eu não encontrei nenhum irmão que tem frequentado encruzilhadas após o culto de domingo para chamar os irmãos para um almoço. Assim, olha, são quantos? Para eu saber quantos frangos. E aí, de repente, você vê que o cara não atravessou a avenida e foi no açougue ali. Ele foi para outro lugar. E voltou com frangos. Não é um problema que a gente está enfrentando, que eu saiba. Mas era um problema da igreja ali em Roma. Era uma situação séria para eles. Isso daí é questão de dias que deveriam ser guardados e que não deveriam ser guardados, enfim. Mas Paulo falou, olha, vocês que não têm uma consciência tão sensível, que não se sentem incomodados por essas coisas, vocês precisam olhar para os irmãos que se sentem incomodados e vocês têm que suportar eles. Não suportar no sentido de aguentar porque o irmão é xarope. Suportar no sentido de dar apoio para a pessoa. Cara, eu não vou trazer o frango de macumba para o meu irmão comer, sabendo que isso é uma coisa que vai fazer com que ele se sinta profundamente mal. Eu me sentiria, se eu fosse na sua casa, você me desse um frango de macumba para comer. Já deixo claro aqui. Nesse caso aqui, eu sou um dos fracos. Frango de macumba passa um pouco, né? Quando eu andava de skate, a gente pegava a vela para passar no corrimão, mas aí não havia qualquer ingestão daquela substância. E as velas de macumba era boa, cara. Eu não sei se era sei lá, mano. Na época, não era crente e tal, às vezes o orixá abençoava as manobras. Talvez se depois de crente eu fosse usar, eu ia me quebrar, mas na época funcionava, que era uma maravilha. Mas Paulo muda o foco aqui, a partir do versículo 7, ele havia falado, olha, tanto os fortes quanto os fracos, vocês precisam apoiar uns aos outros, vocês precisam parar de julgar uns aos outros, mas aqui ele volta um pouco a atenção dele para dizer o seguinte, olha, vocês, e é no versículo 7 aqui, vocês precisam acolher uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. E, cara, isso daqui é um negócio fantástico. Eu gosto muito do que o Tim Keller fala quando ele diz que, quando a gente pensa a respeito de qualquer coisa certa de acordo com o ponto de vista cristão, a gente pensa assim, a gente deve ser generoso. Por quê? Porque a Bíblia manda. A gente deve ser generoso. Por quê? Porque é a coisa certa. Mas o Keller vai dizer que o Evangelho muda isso daí. O Evangelho vem para nos mostrar o seguinte,
Por que você deve ser generoso? Porque você, como cristão, deve olhar para Cristo. E olhando para Cristo, você vai ver que Cristo era rico em glória. E ele se fez pobre por nós. E isso daí deve fazer com que a gente olhe para Jesus e pense: se Jesus foi capaz de abandonar a glória que ele tinha para se fazer pobre conosco, eu posso abrir mão de algumas vantagens temporárias dessa vida para abençoar outras pessoas. E isso daí é a base da nossa generosidade. Não é pressão, não é que é o certo, não é que você tem que fazer, mas é que você olha para Cristo e existe um anseio dentro do nosso coração de que nós sejamos unidos a Ele, que nós sejamos parecidos com Ele. E isso daí é a força motriz da vida cristã. Se você não quer se parecer com Jesus, se você olha para a vida de Jesus e o que gera em você não é anseio, admiração, desejo de seguir, isso significa que você não conhece Ele. Porque se você não tem olhos para enxergar a glória de Cristo, isso significa que você ainda está com seus olhos cegos pelo pecado. Então, Paulo está argumentando com os irmãos: vocês precisam acolher uns aos outros. Por quê? Porque Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Vocês querem que Deus seja glorificado? Vocês querem se parecer com Jesus? Vocês precisam acolher uns aos outros. E o que é acolher aqui? O que Paulo está querendo dizer com acolher? Porque todo mundo já fazia parte da igreja, nesse caso aqui. Então ele não está falando de você acolher uma pessoa que está chegando. Mas Paulo está falando de algo que pega muito para a gente, que é: vocês precisam receber, aceitar, amar e dar suporte para aquele que é diferente de você. E é aí que o negócio pega. É aí que o negócio pega. Porque a pessoa que é diferente de você é difícil. E às vezes a gente fica numa situação onde, com o tempo, nós vamos ficando mais parecidos uns com os outros. Talvez você está aqui hoje porque você já tem coisas que são parecidas com outras pessoas que estão aqui. Só que, assim, a igreja ela não é edificada em cima de exclusividade. A igreja ela é edificada a partir de um coração que se abre para amar qualquer um. E a gente tem isso aqui em Jesus nascendo como aquele que era destinado a se tornar o rei dos judeus, mas Jesus é aquele que recebe os gentios. Jesus é aquele que incentiva os apóstolos e ordena eles a pregarem o evangelho em todas as nações. Jesus é aquele que vai para morrer pelo seu povo, porque Jesus, além de ser Deus encarnado, ele também era um homem judeu. E aí ele vai ali e ele morre pelo seu povo, sabendo muito bem que o seu próprio povo, naquele tempo, iria rejeitá-lo e a mensagem dele iria percorrer as nações. Você imagina, Jesus está perdendo a própria vida, está experimentando ser cortado da comunhão com o Pai. Jesus está sofrendo pelos nossos pecados, sendo que ele está vendo aqueles que fazem parte do seu povo rejeitarem ele. Ele está vendo aqueles que ele criou, que ele ensinou, que ele nutriu, que ele instruiu, e ele está vendo todos aqueles ali rejeitarem ele. Jesus está morrendo, e o objetivo dele é que a salvação chegue aos gentios, mas, em última instância, ele quer que essa salvação alcance novamente Israel. Mas ele está vendo todo aquele povo ali, que ele quer alcançar com essa mensagem, gritando: crucifica-o. Mas a resposta de Jesus é: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. E às vezes coisas muito pequenas, coisas mínimas, fazem com que a gente rejeite outras pessoas. Fazem com que a gente se afaste de outras pessoas. Eu confesso para você, eu tinha por mais estranho que sou, eu tinha um profundo preconceito com a igreja evangélica.
pelo fato de converter no ambiente de igreja nas casas, pelo fato de não fazer parte de ambientes em que se falava o tal do evangeliquez ou do queridez. Queridez, ele é um dialeto do evangeliquez, é uma coisa, né, linguística aí que rola. Mas assim, eu sempre me senti estranho. Eu sempre me senti meio esquisito nos ambientes. Até hoje, eu vou em lugares que as pessoas ficam me chamando de pastor, eu acho uma coisa muito esquisita. Assim, eu aguento, mas eu estranho. E quando eu vejo esse tipo de ambiente, eu falo, pastor, não sei o quê, pastora, e, nossa, aí o cara é pastor, aí a esposa é pastora, aí os filhos são pastorizinhos, e toda a família é família pastoral, e não sei o quê. E aí você tem diversas expressões que são utilizadas, e, sabe, um monte de coisa que, cara, para mim é esquisito. Para mim é esquisito. Só que durante um tempo, eu tinha uma atitude que era uma atitude, a gente falava que a gente queria ser quase que a versão evangélica do Talibã. A gente queria, era um terrorismo profético. Então, a gente queria, assim, ficar contra a igreja, praticamente, sendo que a gente faz parte da mesma coisa. Mas tem hora que dá vontade de não fazer. Tem hora que você ouve coisas que estão rolando que dá vontade de você falar assim, eu podia usar um outro nome. Né? Assim, não sou pastor, sou um líder espiritual. Né? Vai ficar brega também. E chega uma hora que você precisa se conformar, que é aquela hora assim, que você fala, cara, eu tenho que parar de espernear e admitir, essa é minha família. Essa é minha família mesmo. Esses são os meus irmãos. Independente de, talvez ele mora em outro lugar, tem um sotaque diferente, tem costumes diferentes na casa dele, mas são parte da minha família. E eu preciso acolher essas pessoas. Eu preciso dar suporte para elas. Eu preciso, assim, reconhecer aquilo que Deus está fazendo ali. Porque, cara, a gente vai ter um destino muito, muito, muito ruim se a gente se convencer de que Deus só move aqui entre nós. De que Deus só move se você não falar querido e varão. Entendeu? Mas Deus não está preso a essas coisas. Deus não está preso à nossa religião da não religiosidade. E não tem problema ser assim. Não tem problema ser desse jeito. Não tem problema querer falar de uma forma normal. Não tem problema querer falar de um jeito que as pessoas que não são cristãs conseguem entender o que você está dizendo. Não tem, isso é uma coisa boa. Agora, quando a gente começa a ter um olhar negativo para o outro, a desprezar o outro, a afastar o outro, por conta dessas diferenças, a gente está abrindo um precedente para uma coisa terrível. Por quê? Porque assim como a gente faz isso, o outro também vai fazer isso. Porque o outro vai achar estranho você não falar querido e varão. O outro vai achar estranho você dar boa noite e não a paz do Senhor. E talvez você vai ouvir coisa que vai ser ofensiva, como o pai de um amigo meu ouviu uma vez. Ele chegou ele foi pregar na igreja e falou, boa noite. Aí o cara virou para ele e falou assim, boa noite para os que são da noite, paz do Senhor para os que são do Senhor. Tomou distraído. Mas se a gente tiver esse coração, a gente vai conseguir ultrapassar muitas barreiras. Muitas barreiras de pessoas que talvez a pessoa vai olhar para você e vai achar você esquisito. Talvez a pessoa vai olhar para você
e vai dizer assim, você tem barba, tatuagem, fala desse jeito, você é do Convergência, né? Talvez as pessoas vão falar um monte de coisa, e gente, isso daí, essa parte eu estou acostumado. As pessoas vão falar que a gente é seita, as pessoas vão inventar história. Eu já ouvi de cada absurdo que a gente fazia, que eu vou te contar. Mas assim, a gente não deveria deixar isso nos abalar. Por quê? Porque a atitude de Jesus foi não deixar esse tipo de coisa abalar ele. A atitude de Jesus não foi de ficar esperando que as pessoas iriam aceitá-lo e tratar as pessoas baseado nisso. A atitude de Jesus foi de amar as pessoas e proclamar a mensagem, e alguns entendiam, outros não. Ele não deixava de falar a verdade. Ele não deixava de falar o que precisava ser falado. Jesus não era um cara bonzinho. Ele era alguém santo. O que significava que ele não tinha o mínimo problema de falar a verdade quando ela precisava ser dita, ainda que isso fosse ofender as pessoas. Mas também significava que as coisas que falavam para ele com o objetivo de ofendê-lo não atingiam ele. Acolher tem a ver com o nosso relacionamento aqui, como comunidade. Não é só para irmãos de outras igrejas que pensam, falam ou agem de forma diferente de nós. Tem a ver com como a gente age aqui. Porque acolher não é uma atitude passiva. Não é uma coisa que você faz simplesmente, então é só eu não falar mal ou pensar mal ou me opor à pessoa. Não, porque acolher aqui tem a ver com receber e dar suporte. Tem a ver com colocar o ombro debaixo. Tem a ver com perceber as necessidades, dificuldades e dizer, eu estou aqui. E estar ali vai nos custar algo. Vai custar nosso tempo, vai custar nossa paciência, vai custar os nossos recursos, vai custar um monte de coisa. Mas isso vale a pena se é o preço a ser pago para que a gente seja mais parecido com Cristo. Quando a gente fala sobre acolhimento, é óbvio que uma das coisas que vem à nossa mente é como que a gente lida com as pessoas de fora, as pessoas que não conhecem Jesus. E uma coisa que muita gente entra em crise, eu já ouvi essa pergunta várias vezes, a pessoa fala assim, cara, mas como que eu faço? Eu tenho um amigo no trabalho, e é sempre as mesmas coisas. Eu tenho um amigo no trabalho que é homossexual, que tem uma pessoa no trabalho que é trans, tem uma pessoa no trabalho que é... Aí você insere qualquer coisa aí que te dá medo, né? Inclusive as categorias políticas respectivas de cada um aí, né? Que um lado tem pavor do outro. E aí a pessoa pergunta assim, como eu faço para acolher a pessoa, sabe? Mas sem parecer que eu aprovo o que ela está fazendo. E eu sempre tento responder essa pergunta dizendo o seguinte, gente, se a gente fosse preocupar com isso, a gente teria que andar, no mínimo, com uma camiseta descrevendo todos os pecados que a gente não aprova, para que quando a gente estivesse dialogando com qualquer pessoa, ela pudesse encontrar ali na lista o pecado que ela comete e ver, então você não aprova o pecado que eu cometo. Geralmente essa pergunta tem a ver com coisas que fazem com que não só são pecados que nos incomodam, mas são pecados que nos incomodam culturalmente. Eu já cansei de ver gente que não tinha um pingo de problema de relacionar
e ter amizade com a pessoa da faculdade que transava com o namorado ou a namorada, mas que tinha muito problema em relacionar com o colega de classe que era gay. Eu falei assim, ué, mas por que aquele lá você não fica preocupado em ter uma placa dizendo que você é contra o sexo fora do casamento e o outro você está preocupado em deixar claro para a pessoa que você não concorda com o estilo de vida dela? Então, isso aí é um problema cultural. A nossa preocupação é muito mais cultural do que uma preocupação com a santidade. A gente está muito mais preocupado com algo que é mal visto no ambiente da igreja, na subcultura evangélica, do que necessariamente uma preocupação com algo que é pecaminoso. A gente vive num momento hoje em que a igreja fica mais escandalizada com um líder que fala um palavrão do que com um que cai em adultério. Não precisa ir muito longe para pegar os exemplos. As pessoas estão mais preocupadas se o indivíduo ouve música secular do que se o indivíduo é honesto financeiramente. Mas isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a nossa subcultura do evangelicalismo brasileiro, que coloca certos pecados como menos aceitáveis que outros e fazem com que o nosso julgamento das coisas ao nosso redor seja influenciado. Então, quando a gente fala assim, cara, mas como que eu faço para poder eu ter amizade com a pessoa, mas não para ela não achar que eu aprovo a vida que ela vive, o pecado dela? Então, eu vou te dar uma dica agora, e você precisa prestar muita atenção. Eu vou falar o que você não deve fazer. O que você não deve fazer é chegar para a pessoa e dizer, olha, o seu estilo de vida, que é pecaminoso, de acordo com a Bíblia, é algo que eu aprovo. Se você não fizer isso, aí, no caso, ela não vai ficar achando que você está aprovando. Né? Se você for assim, não, mas corre o risco de eu fazer, aí são problemas neurológicos. Mas o que você precisa é, cara, relaciona com a pessoa como um ser humano criado à imagem de Deus. A gente tem um problema de querer controlar a vida do outro. A gente fica, às vezes, achando que santidade é controle de comportamento. Cansei de ver isso, crente chegando para o amigo que não era crente, que estava no bar bebendo e falando assim, a evangelização dele resumia-se em, cara, faz isso não. Não faz isso não. Faz isso não, que isso aí não é de Deus. Olha que argumentação bem construída. Né? Isso não é de Deus. Ué, o que isso quer dizer? Algo ser ou não de Deus. Ah, não, mas é porque não é de Deus que é pecado. Ué, mas e os outros pecados? E a parte de manipulação, controle e pressionar os outros, legalismo, atitude farisaica. A gente vai começar a chegar uns para os outros e quando vê esse tipo de atitude, falar, o cara está sendo legalista. Aí você, cara, faz isso não. Não seja legalista, não. Isso não vai resolver nada. O que vai resolver é a pessoa ter revelação do Evangelho. E quando eu digo revelação do Evangelho, eu não estou querendo dizer só que o indivíduo precisa entender que o pecado não é poderoso o suficiente para nos separar de Cristo. Isso é parte integral do Evangelho. Mas a questão é que o Evangelho tem um efeito na vida. O Evangelho, ele toca no nosso interior de forma que a gente passa a ser livre. E ser livre por meio do Evangelho significa ser livre para abandonar o pecado, para abandonar a apatia, para abandonar a negligência, para abandonar a falta de devoção.
quando a gente fala a respeito da liberdade que o Evangelho nos traz, a gente está falando de uma liberdade que não é uma liberdade para viver a vida buscando aquilo que é mais confortável para nós. Não, a gente está falando de uma liberdade que tem a ver com compreender que aquilo que antes me escravizava não é mais o Senhor sobre a minha vida. Só que, gente, a gente às vezes abandona um tipo de expressão evangélica que é muito rasa, muito superficial, muito longe da realidade da Bíblia, simplesmente para abraçar uma mesma versão da mesma coisa. É uma versão com pequenas alterações, mas ainda continua sendo a mesma coisa. Se a gente sai de um ambiente onde eu sou pressionado, as pessoas exercem controle sobre mim, eu fico debaixo de legalismo, eu fico num ativismo enlouquecido para poder fazer aquela instituição funcionar. E aí eu abandono isso tudo para imediatamente me colocar numa posição onde eu não faço simplesmente mais nada que não tem a ver com o meu benefício próprio, eu continuo escravo. Eu continuo escravo. Eu já vi situações em que o indivíduo, através de ouvir a pregação do Evangelho, um indivíduo que era pastor por muitos anos, ele ouviu a pregação do Evangelho, e o final daquele processo para ele, onde tudo aquilo no que a espiritualidade dele se baseava, que basicamente era legalismo, pressão, busca por aceitação, tudo aquilo ali foi desconstruído. O final do processo foi o indivíduo dizer, não quero mais a fé. Porque toda a motivação dele para ser cristão tinha a ver com coisas que não tinham nada a ver com o cristianismo. E a gente precisa se questionar isso. Será que o meu problema em relacionar com os meus irmãos, o meu problema em compartilhar o Evangelho com os de fora, o meu problema em aceitar as pessoas de outras igrejas, é porque, no fim das contas, o que eu quero buscar é que eu quero a igreja que seja mais certa e mais perfeita para que ela possa combinar comigo. Porque eu ainda não abandonei o orgulho. Mas o orgulho, de acordo com Paulo, ele é excluído pelo Evangelho. O orgulho é excluído pelo Evangelho porque o Evangelho mostra para você o quão pecador você é. O quanto que você não vale nada. O quanto que você é desprezível e podre no seu interior. E quando o Evangelho mostra isso para a gente, acaba-se qualquer tipo de perspectiva de superioridade em relação às pessoas ao meu redor. Porque como que eu vou me sentir superior se eu não estou mais olhando para as pessoas ao meu lado? Eu estou olhando para Deus e eu estou vendo a distância que há entre nós. Mas quando eu olho para Ele, vejo essa distância, mas vejo um Deus que ainda se move na minha direção em amor, eu sou constrangido. E aí eu vou olhar para isso e eu vou dizer, olha, Cristo me acolheu e eu sou desprezível. E eu posso olhar para o outro, e mesmo se eu considero o outro desprezível, eu tenho capacidade de acolher ele. Porque os meus olhos estão em Cristo. E eu sei da minha podridão. Eu sei da minha fraqueza. Eu sei da minha falta de capacidade de agradar a Ele por mim mesmo. Então eu não vou exigir que o outro me agrade. Pelo contrário, eu vou me desagradar para que Deus seja glorificado através do suporte que eu vou dar para a vida das pessoas ao meu redor. Seja um irmão que congrega aqui comigo,
seja um irmão de uma outra comunidade que pensa muito diferente de mim, seja uma pessoa que não conhece Jesus. Mas quando eu olhar para ela, eu vou ver o pecado, eu vou ver toda aquela desgraça que pode estar acontecendo no coração dessa pessoa, mas eu também vou ver que ali reside a imagem de Deus. E o meu coração não consegue fazer outra coisa a não ser se curvar diante dele e perceber, cara, essa pessoa, ela tem a possibilidade de conhecer Jesus. E se ela conhecer Jesus, a glória dele na vida dela vai trazer uma luz que eu quero ver iluminando esse mundo. Mas se a gente ficar preso em olhar para as diferenças, em olhar para o nosso conforto, em olhar para as facilidades, em olhar para como minha vida pode ou não ser melhor, no sentido de mais fácil, eu vou abandonar tudo isso e eu vou simplesmente querer ter relacionamentos que me tragam benefício, me associar com pessoas que eu considero agradáveis e aceitar pecados que não são ofensivos para mim. Mas se eu quiser ser parecido com Jesus, eu vou me preocupar também com a glória de Deus. E isso vai mudar a forma como eu trato as pessoas ao meu redor. Amém?